Olá, eu me chamo Adriane Souza, sou graduanda do 7º semestre do curso de Letras Língua Portuguesa do Instituto Federal do Pará, Campus Belém, e sou orientanda do professor doutor Heródoto Silva. E hoje nós iremos apresentar aos senhores a nossa proposta de trabalho intitulada Argumentação e Autoria, a articulação de vozes em textos de alunos do ensino médio. Antes de iniciarmos as nossas discussões, eu acredito que seja necessário nós fazermos um breve histórico de como sucedeu os nossos processos, como nós verificamos esses enquadramentos dos alunos, como eles se mobilizam nesses textos, a fim de alcançarmos finalmente a nossa pergunta de pesquisa. Dessa forma, nós iniciamos com a minha entrada no projeto do PIB de Letras, intitulado Descomplicar é Preciso, a interdisciplinaridade como facilitadora na produção textual para o Enem. Nesse projeto, eu tive a oportunidade de não somente lidar com a sala de aula, verificar como se constitui a dinâmica social com os alunos, mas, sobretudo, ter acesso direto às produções textuais desses alunos. E nesse espaço eu consegui ter um vislumbre de várias inquietações que me fizeram suceder essas perguntas de pesquisa, tais como se constitui a singularidade nesses textos, como os alunos eles mobilizam alguns recursos gramaticais, textuais e enunciativos a fim de colocar em pauta a sua argumentatividade, a sua singularidade, como eles articulam essas vozes nesses textos, nessas produções acadêmicas argumentativas. A posteriori, no ano de 2022, já com esse histórico no PIB de Letras, eu consigo ingressar como professora colaboradora de redação no projeto público denominado Cursinho Alternativo, da Universidade Estadual do Pará. Nesse local, já com mais maturidade, eu começo a recolher um corpus com várias produções argumentativas de textos de alunos do ensino médio, colocando em pauta essas inquietações que me foram postas no passado, no PIB de Letras. Dessa forma, a minha pergunta de pesquisa ela surge, que no caso seria em como se constitui a autoria através da articulação de vozes em textos de alunos do ensino médio. A metodologia da pesquisa se enquadra como natureza qualitativa, o locus da pesquisa é o Cursinho Popular Alternativo da Universidade Estadual do Pará, o público-alvo são alunos da educação básica do ensino médio e o corpus é constituído em sua totalidade por 22 produções textuais. São esses textos que nós iremos analisar para você, verificando singularidade, autoria e, sobretudo, articulação de vozes nesses textos. Em paralelo a isso, nós também utilizamos no processo metodológico os indícios de autoria do autor Círio Pocente. O nosso referencial teórico é composto por 5 autores, como eu havia dito anteriormente. O primeiro deles é Riouf, com as suas noções de argumentatividade e mundo comentado e mundo narrado. Pécora, com as suas conceituações de totalidade semântica e totalidade discursiva. David Inácio, com as suas percepções argumentativas e textuais sobre singularidade. Círio Pocente, que é o nosso principal autor nesse projeto, com os seus processos que envolvem os indícios de autoria. E, para finalizar, Riouf com o seu trabalho de escrita. E os resultados desse processo investigativo se enveredaram em os alunos, eles até conseguem fazer articulação dos mecanismos gramaticais, textuais e enunciativos nessas produções textuais. Porém, ainda é uma tentativa de deixar esse texto mais singular, articulando essas vozes de outros enunciadores nessas produções. Por quê? Nós conseguimos averiguar que os alunos eles conseguem fazer, por exemplo, uma instância gramatical bem-sucedida, mas quando chega na textualidade, ocorrem alguns empecilhos, até chegar na enunciação, por exemplo. Então, eles nunca conseguem, ao menos no corpus que nós juntamos para esse projeto, colocar essas 3 instâncias, gramática, textualidade e enunciação, de maneira extremamente exitosa, a fim de alcançar esse patamar mais singular, autoral nessas produções. Geralmente, os alunos, que eles só conseguem fazer uma dessas posições de maneira exitosa. Outro resultado muito interessante é que os alunos precisam de um trabalho de escrita mais deflagrado nessas produções. Ou seja, eles precisam fazer a mesma produção com o mesmo tema em diversos momentos, a fim de verificar o que houve de errado na primeira instância para se resolver num segundo momento e assim sucessivamente.
E por fim, o nosso último resultado se configura nas palavras do Círio Pocente, conseguimos verificar e comprovar nessas produções textuais que as verdadeiras marcas de autoria estão na ordem do discurso, da enunciação, e não da gramática e nem do texto. Ou seja, mesmo que o aluno ele tenha esse cuidado de escrever de maneira correta no que tange à norma padrão da língua portuguesa e utilizando conectivos, recursos coesivos a fim de colocar uma textualidade exitosa em sua produção, o que de fato dá a autoria, a singularidade através da articulação de vozes são os recursos enunciativos, os recursos colocados em pauta através do discurso. E para finalizarmos, como considerações finais, nós apontamos uma crítica à própria tipologia textual dissertativo-argumentativa, visto que essa tipologia, por ela ser muito sistêmica, quadrada, que tem regras pré-estabelecidas para o aluno seguir e fazer suas produções, todos esses processos demandam uma sistematização de escrita. Então o aluno não tem, por vezes, uma autonomia singular de colocar as suas próprias proposições, colocar recursos a fim de propiciar uma argumentatividade maior, uma singularidade maior e assim sucessivamente. E como agradecimentos, eu faço uma menção ao Instituto Federal do Pará, Campus Belém, ao órgão que financiou esse projeto em sua total plenitude, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, também do Instituto Federal do Pará. É isso, pessoal. Eu agradeço a compreensão de vocês, também agradeço o espaço e nós nos encontramos no próximo Congresso Nacional de Estudos Linguísticos. Até mais!